Hoje a gente continua aqui uma série, você lembra qual série é? Milagres. Alguém já experimentou algum milagre aqui nesses dias? Nesse período em que a gente está orando, você experimentou alguma coisa em que você sabe que foi um milagre do Senhor? Eu conversei com algumas pessoas nesses dias em que me disseram assim: PV, isso só pode ser milagre. PV, por mais que às vezes eu possa considerar coincidência, eu sei sobre o que a gente está orando e eu sei que o Senhor realizou um milagre na minha vida. Nós precisamos decidir crer que Deus faz milagres, porque senão o nosso coração sempre vai caminhar em incredulidade. E a gente vai achar que tudo é coincidência, e a gente vai começar a viver baseado na nossa razão. Mas a nossa razão, ela é limitada, ela não explica tudo, e por fim o Senhor está revelando coisa atrás de coisa, e a gente não consegue crer em Deus. Queria que você aproveitasse esse momento. Igreja é lugar de relacionamento, de relação, meu irmão. A gente, às vezes, acha bonito zoar a frase, fale para o irmão que está do seu lado, como se fosse legal não falar para o irmão que está do lado, mas você precisa falar para o irmão que está do seu lado. Você já cumprimentou ele? Já? A Lore está sem ninguém ali, cumprimenta aí, Lore. Gente, igreja é família. Igreja é família. Nós precisamos olhar para o irmão que está do lado. Nós precisamos olhar para o irmão do lado, gente. Isso não é ruim, isso não é chato, isso é o princípio da vida de Deus, é o princípio da vida em comunidade, isso é o princípio de viver em família. E agora que você já conheceu mais alguém aí, eu queria que você virasse para essa pessoa e dissesse assim: quem agradece não reclama. Vira para o outro lado e fala aí. Quem agradece não reclama. O título da mensagem de hoje é: o milagre na obediência gera gratidão. O milagre na obediência, meu irmão, ele gera gratidão. O resultado de perceber, de receber um milagre enquanto nós obedecemos é um coração grato. Deve ser um coração grato. Se a gente vai em Lucas, no capítulo 17, se você quiser abrir sua Bíblia, para você marcar esse texto, é um texto profundamente especial. Acredito que você conheça esse texto de cor, mas também terá projetado aqui, Lucas capítulo 17, versículos do 11 ao 19. Essa semana a referência está certa, viu, gente? Nós arrumamos uma confusão aqui semana passada. Eu e o Gilbert ficamos rindo durante a semana. Diz o seguinte: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro, quantos leprosos? Que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus, e em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então, Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Amém? Se você puder, feche os seus olhos, estenda a sua mão. Espírito Santo, nós sabemos que essa é uma noite de transformação.
Essa é uma noite de gratidão, Pai. Nós vamos aprender com o Senhor a ser grato, não apenas no nível do nosso intelecto, mas isso vai transbordar e vai encontrar lugar no nosso espírito, Pai. Nós não seremos gratos apenas porque nós fomos ensinados a ser educados, mas nós seremos gratos, Senhor, porque nós cremos que a vida de um filho de Deus é uma vida de um curado que é grato por isso. E é por isso, Pai, que essa noite nós cremos que nós experimentaremos do seu poder, em nome de Jesus, amém. Está na moda uma frase, gratidão. Gente, você fala com a pessoa alguma coisa, ao invés da pessoa falar obrigado, o que a pessoa fala para você? Gratidão. Eu não sei que moda é essa. Agora, tem uma que é pior que essa, você sabe qual que é? Gratiluz. Pelo amor de Deus, de onde isso foi tirado? Gratiluz. Gente, isso é o terrível do terrível. Você vira para a pessoa, você faz alguma coisa por ela, ela vira para você e fala, gratiluz. O que é isso? De onde o povo está tirando isso? Eu falo que isso é moda porque gratidão não é a gente escrever um hashtag gratidão, um hashtag gratiluz. Gratidão é quando o meu coração de fato é grato pelo que o Senhor tem feito por mim. A gente viu aqui uma história de 10 leprosos e a gente vai caminhar por essa história. A gente vai ver algumas coisas que o Espírito Santo nos ensina para aplicar na nossa vida hoje. Mas nesse início eu queria te lembrar o que é lepra. Lepra, hoje, é a mesma doença de hanseníase. Hanseníase hoje é tratada com antibiótico, mas na época era uma doença considerada incurável, e além disso, ela tornava a pessoa impura, cerimonialmente impura. A lepra fazia com que a pessoa fosse retirada do convívio social. Existem algumas aplicações de lepra que não é exatamente para hanseníase, mas para qualquer outro tipo de doença de pele, mas de forma geral, de fato, esse era o contexto. Então, nós cremos que, muito provavelmente, esses 10 camaradas tinham a lepra mesmo, a hanseníase. Mas, Paola, eu fiquei pensando numa coisa. Fiquei pensando o seguinte, 10 pessoas é muito. Não acha, não? Encontrei um leproso. Beleza. 2, talvez fossem parceiros, mas 10. 10 leprosos andando juntos. Gente, é meio demais. E aí eu tenho uma pergunta para você. Por que esses 10 leprosos estavam andando juntos? Porque leproso atrai leproso. Leproso atrai leproso. Isso é uma lógica. Vou te dar um exemplo. Os bagunceiros da escola andam com quem? Os inteligentes da sala andam com quem? Com os inteligentes. A lógica é que as pessoas se agrupam baseado naquilo que elas se consideram. A gente tem aqui nessa história um ensinamento extremamente poderoso. Às vezes você tem andado com seu casamento por um fio. Sabe o que a gente vê na tendência? Que você esteja andando com pessoas que têm um casamento por um fio. A tendência que a gente vê é pessoas se agruparem a pessoas que estão enfrentando ou debaixo da mesma condição umas das outras. Um insensato atrai um insensato, um bagunceiro atrai um bagunceiro. A gente vai vendo as pessoas andando em grupo, a nossa tendência é natural, meu irmão, é a gente tentar agrupar com pessoas que têm as mesmas dores. Só que sabe qual que é o problema disso? Que seu casamento está por um fio, com quem você devia andar? Com quem pode te ensinar algo? Com quem é restaurado? Com quem é curado? Se você está enfrentando uma dificuldade no seu caráter, ao invés de se juntar com outro que encontra dificuldade no seu caráter, você devia andar, nós devíamos andar com aqueles que são curados, aqueles que
já venceram essa dor. No versículo 12 até o versículo 14 diz assim: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Quem dava o atestado de lepra, nesse contexto aqui, você sabe? O sacerdote. Quem dava o atestado de possível cura, caso alguém tivesse se considerado curado? O sacerdote. Eu fico pensando, se tem alguém que esses leprosos deviam ter, assim, arrepio, era do sacerdote. Eu vou no sacerdote? Aquele que me colocou debaixo dessa condição? Aquele que me fez andar longe de todo mundo? Aquele que me fez andar separado de todo mundo? A última coisa que eu quero é ir no sacerdote. Se você prestar bem atenção na sequência, os leprosos, quando Jesus manda irem aos sacerdotes, ainda não tinham sido curados. Se você observar, Jesus estava meio que mandando eles para um lugar que aparentemente não fazia muito sentido. Afinal, eu já sou um leproso atestado. Por que eu devo ir até esses leprosos? Sabe, às vezes a gente se ajuntou num grupo de pessoas que falam só aquilo que a gente quer ouvir. Você já ouviu isso? Essa história? Meu pai conta uma história de uma moça do interior em que ela se apaixonou. Ela tinha, se eu não me engano, 54 anos, e ela se apaixonou por um adolescente no interior da Bahia. Ela era casada, então ela abandonou tudo, ela abandonou a família, e ela foi atrás da aventura amorosa dela, lá no interior da Bahia. Chegou lá, encontrou então essa pessoa, e em poucas semanas já tinha dado errado. E essa moça, ela voltou, então foi muito humilhante a situação. Ela pediu para o marido para ela voltar para ele, e as coisas se reajustaram, mas em um atendimento que ela foi ter nesse processo de restauração, uma moça perguntou para ela: por que você não compartilhou com a gente sobre essa situação antes de você ter tomado uma decisão tão radical? Por que você não contou para ninguém que você estava debaixo de uma tentação dessa, debaixo de uma decisão tão difícil dela? Ela falou: não, eu compartilhei. Com quem? Com a Juliana. Qual Juliana? A Juliana, lá da igreja. A Juliana adolescente? Era. Ela tinha compartilhado com uma adolescente de 16 anos. Às vezes a gente está agrupado com pessoas que só falam o que a gente quer ouvir. A gente está enfrentando um momento de dor, e ao invés da gente se juntar ou ir atrás de alguém que pode nos trazer uma palavra de vida, a gente está num ambiente de pessoas que só falam aquilo que a gente quer escutar. E aí eu fico pensando em Jesus. Jesus dá uma direção: vá até os sacerdotes. Mas Jesus, no sacerdote, ele já nos atestou. Sabe por quê, meu irmão? Porque é muito complicado você ir para um lugar que é um lugar de confronto. O que o sacerdote faria com o leproso? O sacerdote iria confrontá-lo. O sacerdote ia confrontar o leproso. Confronto é desconfortável. Quando alguém, geralmente por nos amar muito, nos traz um confronto em alguma área que a gente está errado, geralmente a gente liga um sistema de defesa, um sistema de alerta, a gente sobe o vidro, a gente sobe o muro, porque ser confrontado não é bom. Jesus estava mandando eles, Jonathan, para o lugar do confronto. Isso não é agradável, isso não é bom. Sabe, às vezes você está correndo de andar com quem você deveria andar, meu irmão. Sabe por quê? Porque você sabe que essa pessoa que você deveria andar vai te confrontar. E isso é desconfortável. Às vezes o Senhor te apresentou novas pessoas. Às vezes o Senhor já te disse
pare de andar com essas pessoas. Se ajunte ali. Mas por causa do medo do confronto, nós temos aqui muitos líderes de célula. E líder de célula, é comum você convidar as pessoas para participarem da sua célula, do seu encontro. A gente de fato crê que o pequeno grupo é uma das melhores formas que existe para que a gente cuide uns dos outros, para que a gente pastoreie o coração. É muito difícil a gente pastorear pensando no grande grupo. O grande grupo ele é importante, ele é a unidade dos santos, é onde num grande ajuntamento a gente aponta para Jesus, mas às vezes a gente não consegue fazer o pastoreio do coração no grande grupo, né, pastor? E é muito comum também nós, líderes de células, que fazemos vários e vários convites, ter aquelas pessoas que nunca aceitam o nosso convite. Nunca aceitam. Sempre tem uma desculpa, mas também é muito comum essas pessoas serem as pessoas que mais precisavam estar num ambiente mais saudável. Mas elas sabem que um ambiente mais saudável possivelmente vai confrontá-las. Talvez você entenda bem o que eu estou falando aqui. Talvez você já viveu isso na prática, talvez você é o que convida e talvez você é o que tem sido convidado a mudar de ambiente. Mas você tem deixado de ouvir o Senhor e não quer mudar a sua condição. Lucas 17:14, parte A, vai falar assim: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. É muito provável que, se não todos, quase todos que estão aqui, creiam em Jesus. Talvez o seu nível de fé está na reserva, talvez seu nível de fé está com o tanque cheio. Mas é muito provável que todo mundo que está aqui dentro desse auditório creia em Jesus, é por isso que você está aqui. É muito provável que você que está no YouTube agora, ou que vai ver essa mensagem em algum momento posterior, você também creia em Jesus. É muito diferente, por exemplo, de um ambiente que você está na praça pregando para muita gente, mas esse ambiente, geralmente, as pessoas creem em Jesus. Isso é normal, isso é a prática. Eu fico pensando, por que aqueles 10 leprosos foram atrás de Jesus? Você tem alguma sugestão? Por que eles foram atrás de Jesus? Por que eles não foram atrás do João, do Pedro? Porque eles criam que Jesus podia curá-los. O motivo deles terem ido atrás de Jesus é porque eles acreditavam em Jesus. Quando eles chamam Jesus de mestre, eu fico pensando que é muito possível que em outro momento eles estiveram num ambiente em que Jesus estava ensinando. Porque eles sabiam que Jesus era mestre. Talvez, ou muito provavelmente, eles viram que Jesus já estava curando. Mas seria feio, talvez, falar Jesus, curandeiro. Não, então eles viram o povo chamando de mestre, e falam Jesus, mestre. Porque eles só fizeram isso, eles só foram atrás de Jesus, porque eles sabiam que Jesus podia atender a necessidade deles. Mas também é interessante a gente ver que a iniciativa de Jesus com eles é dizer, vá para os sacerdotes, como a gente acabou de ver. E Jesus está dizendo para eles o seguinte: se vocês de fato creem em mim, mesmo que vocês estejam numa condição que não é a que vocês desejavam estar, será que vocês caminham, têm coragem de caminhar como curado? Porque se eles estavam indo até o sacerdote, é porque Jesus estava dizendo, vocês vão pegar um atestado de cura. Sabe, a gente vem domingo após domingo no culto. Mas nós estamos andando como curado ou como doente? Às vezes, mais uma vez, seu casamento está por um fio. E toda oportunidade que você tem de sentar do lado de alguém, você diz, nossa, eu não vou aguentar não. Meu casamento está por aqui. Você crê que Jesus restaura relacionamentos? Você crê que Jesus pode restaurar sua casa? Como você tem andado? Como quem crê? Ou como um doente que não crê que Jesus está restaurando a sua casa? Quando eu vejo esse posicionamento dos leprosos, eu penso que eles de fato criam. E isso mostra quando eles vão até
os sacerdotes, mostra que o posicionamento deles, de fato, era de realmente crer em Jesus. No 14 vai terminar então. Ao vê-lo, Jesus disse: vão e apresentam-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Eles foram purificados antes de ir, gente? Quando que eles foram purificados, Gilson? No caminho. No caminho. Antes de serem curados, eles resolveram crer em Jesus e se comportar como alguém que estava curado. Eu fico imaginando nos primeiros passos, deve ser difícil. Pensar assim, mais uma vez vou ver aquele povo. Mas no meio do caminho, Sueli, no meio do caminho, indo eles foram purificados. Eu fico pensando, às vezes a gente pensa assim, o dia que eu tiver uma casa grande, eu recebo uma célula. O dia que eu tiver um bom salário, eu serei dizimista. O dia que eu tiver um emprego, eu vou estudar. E a gente começa a andar como aqueles que, se tudo for feito do jeito que eu quero, então eu vou me comportar à altura do que Deus me orienta. O milagre aconteceu em meio à obediência pela fé. Você tem obedecido ao Senhor. O seu tanque de fé está se enchendo. Gente, eu creio que até o final desse ano nós vamos encher o nosso tanque de fé. Eu creio que semana após semana nós estamos indo de glória em glória, de glória em glória. Nós estamos sendo abastecidos. Sabe, nós não vamos viver no raso. Nós não vamos viver esvaziados. Enquanto eu obedeço, o milagre acontece. E qual que é o resultado que a gente viu aqui em um deles? Gratidão. Pena que é um deles. Lucas 17, no versículo 5, diz: um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Esse destaque para o samaritano é um destaque importante, porque ao destacar que um era samaritano, o que fica subentendido é que os outros 9 eram judeus. Jesus também um judeu. Mas dentro do contexto da época, a gente tem um problema de tribos, em que os judeus não andavam com os samaritanos. O samaritano, dentro desse contexto, ele era o improvável de voltar. Ele era aquele que, se a gente fizesse um bolão, quem vai voltar? O João, o Miqueias, o PV. Aquele que a gente não colocaria seria o samaritano. Afinal, os judeus olhavam para os samaritanos com maus olhos, mas aquele que era o improvável foi o que voltou. O considerado impuro, o que precisava mais que os outros. E aí o versículo 17, então, vai dizer: então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Sabe, meu irmão, quando que você tem buscado a Deus? Quando? Qual momento? Você tem buscado ao Senhor durante todas as estações da sua vida, da sua jornada? Ou será que o momento em que você tem buscado o Senhor são só nos momentos de dificuldade, de crise na sua vida? Será que você busca o Senhor quando o seu casamento está por um fio? Quando você perde o emprego? Quando você tem uma desilusão amorosa? Quando as contas no fim do mês começam a recorrentemente não fecharem? Será que esse é o momento em que nós temos buscado ao Senhor? Fico pensando no coração de Deus. Deus é um Deus amoroso, relacional. Como eu disse, Deus é o Deus em que vira para o irmão que está do seu lado. Esse é o Deus que a gente crê. Um Deus que é um, mas é três, mas é um, é Pai, é Filho, é Espírito. Ele é uma relação, ele é uma comunidade. Ele vive em comum unidade. Esse é o nosso Deus. E Ele deseja se relacionar com a gente. Deus deseja ter a gente perto dEle. Mas eu fico pensando, Paola, às vezes em Deus olhando para a nossa vida e pensando assim, engraçado,
O PV só me procura quando as coisas estão difíceis. Mas eu quero muito o PV perto de mim. Não, então de repente acontece uma coisa mais difícil e o PV, além de vir no culto, ele vai até na célula. Que isso, 2 vezes na semana. E as coisas começam a melhorar, some primeiro da célula, depois some do culto. E aí então a gente vai para o fundo do poço de novo. E aí indo para o fundo do poço, meu Deus do céu, agora pede até um atendimento pastoral. Volta para o culto, volta para a célula, volta para o atendimento pastoral. E até fala no culto de homem que quer liderar um curso de homens. E aí as coisas começam a melhorar. Some da célula, some do culto, e o curso de homem nunca liderou. E eu fico pensando, Deus olhando para a gente, pensando assim, eu quero muito me relacionar com você. Será que eu nunca vou poder parar de permitir que a dificuldade aconteça com você? Será que eu nunca vou poder parar de permitir, meu filho, que você entre para o fundo do poço, porque você só tem me buscado quando você entra no fundo do poço? Será que a gente não vai sair desse lugar, em de só buscar o Senhor, quando a gente está na pior? Lucas 17, na primeira parte do versículo 17, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? A gente não pode afirmar onde estão os outros 9, mas algumas coisas a gente pode sugerir. Primeiro, aonde Jesus mandou eles irem? Nos sacerdotes. No meio do caminho, enquanto eles andavam, eles foram curados. Qual que é a primeira suposição que a gente pode falar desses 9? Foram até o sacerdote. Segunda suposição, eles não podiam ver a família. Quem sabe, na hora que eles foram curados, eles não pensaram assim, vou aproveitar para ver minha família. É aniversário do meu pai, vou chegar de surpresa na festa. A gente não sabe bem o que os 9 estavam fazendo, mas se a gente vier com suposições de que o motivo dos 9 fossem motivos legítimos, quando a nossa legitimidade resulta em ingratidão, isso torna ilegítimo. Porque a gente é muito bom de justificativa. Senhor, não, eu estava desempregado, e o Senhor me deu um emprego, agora eu sumi de tudo porque eu estou trabalhando demais. E por causa dessas e outras, os nossos motivos legítimos, eles nos levam para um lugar de ingratidão. Nos colocam na posição de ingrato. Gente, o motivo aqui, o problema não é o fato deles terem ido para X, Y ou Z. Qual que é o problema? Eles não terem voltado. O problema não é onde você foi. O problema é que você não voltou. Eu queria que a gente passasse aqui agora por 3 pontos. Essa mensagem não é uma mensagem muito grande, apesar de ser uma mensagem muito impactante. E eu tenho certeza que você vai sair daqui completamente impactado. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala de novo. Quem agradece, não reclama. Quem agradece, não reclama, meu irmão. Quem agradece, não reclama. Você sabe o que vai começar a acontecer amanhã e pelos próximos 21 dias? Nós teremos 21 dias de gratidão. Vai ser um tempo de jejum e oração com 21 dias de gratidão. Quem agradece não reclama. Comece a colocar isso no seu coração. Sabe, eu queria trazer então 3 características aqui de pessoas gratas. E eu queria que você prestasse atenção aqui nesses últimos 15, 20 minutos que a gente vai ter aqui. Queria que isso começasse a entrar no seu coração, mas não no nível da sua mente, mas isso começasse a entrar no seu espírito. Isso mudasse a forma com que você vai caminhar daqui para o resto da sua vida. Sabe, o primeiro ponto, e se você é alguém que anota a mensagem e deseja anotar, esse é um ponto que você pode anotar. Nós precisamos, aqueles que são gratos, valorizam o que tem valor real. Os que são gratos valorizam o que realmente importa. Quando a gente tem um coração grato, a gente consegue olhar para as coisas
a gente consegue olhar para as pessoas, a gente consegue olhar para as situações e fazer uma avaliação disso tudo que está na minha frente. O que realmente importa? O que de fato tem valor? Sabe, as perspectivas da nossa vida, quando nós temos um coração grato, elas mudam. Você já conviveu com gente ranzinza? Você tem algum parente, se ele está aqui, não olha para ele não, reclamão. A gente que tem filho pequeno, eu tenho uma filha de 1, um filho de 5, a gente está desenvolvendo os valores da gratidão. A de 1 ainda não sabe reclamar, mas o de 5 já sabe, e sabe bem. Tem dia que é uma beleza, ele é grato, ele ama tudo está lindo, mas tem dia que reclamar é a primeira opção. Por que você colocou arroz aqui? Por que você não colocou arroz? Por que você colocou pouco? Por que você colocou muito? E o que isso começa a fazer com a gente que é pai? A gente começa a ficar deslocado, desnorteado. Gente, por que não olha para as coisas com gratidão? Mas tem uma diferença, ele tem 5 anos. E ele está sendo desenvolvido na habilidade de ser grato. Porque aquela sementinha do pecado que pousou no nosso coração, desde que a gente nasceu, ela nos puxa para um olhar ingrato. Mas sabe o que tem acontecido? Homens e mulheres, adultos, maduros ou não maduros, que reclamam. E sabe qual que é a perspectiva que as pessoas que reclamam o tempo inteiro sempre olham? A perspectiva da doença, a perspectiva do caos. Quando nós somos gratos e quando nós aprendemos a valorizar o que realmente tem valor, a gente olha para as coisas com a perspectiva correta. Fiquei me lembrando de um documentário que eu vi do pastor Márcio Valadão. Esse documentário está disponível no YouTube, ele se chama Como Termina é que se conta. E no primeiro episódio desse documentário, é bem interessante, ele vai contar sobre a trajetória de vida dele. E aí ele vai contar uma coisa bem interessante, como por exemplo, o pai dele era um sapateiro de renome aqui em Belo Horizonte, né? Nós temos aqui gente que é do ciclo de relacionamento deles, de amizade. E, por exemplo, o sapato de posse do JK foi o pai do pastor Márcio que fez. Mas o pai do pastor Márcio morreu, ele era novo e ele assumiu então essa loja de sapatos. E depois você pode ver esse documentário, eu vou falar aqui da forma que eu me lembro. O negócio é que essa loja ela começou a expandir, ele sempre teve um tato para os negócios e foi expandindo. E o pastor Márcio, que já tinha encontrado Jesus, começou a viver uma relação domingueira. Uma relação com Jesus fria. Uma relação com Jesus, domingo após domingo eu vou, porque é legal. Mas ele conta que então numa noite ele foi para uma vigília de oração, e naquela vigília de oração ele foi batizado no Espírito Santo. E ele então chegou em casa amanhecendo, e ele pregou para todos os irmãos, pregou para a mãe dele, e aquilo reacendeu um fogo no coração dele, uma chama, uma paixão por Jesus. E ele fala mais ou menos assim, ele fala que ele sempre teve um desejo, o desejo dele era ser rico. Ele trabalhava para ser rico, e ele trabalhava muito. Ele fala que desde esse dia, Léo, desde o dia que ele recebeu o Espírito Santo, ele parece que esse desejo foi arrancado dele. E ele começou a mudar a perspectiva das coisas, e ele começou a colocar o Senhor como prioridade. Meu irmão, não tem problema nenhum você ser rico, mas tem muito problema quando isso toma o lugar do Senhor. Sabe, as coisas precisam ser mudadas de perspectiva na nossa vida. Se a gente está vivendo almaticamente, só a nossa alma manda, nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, nós não estamos encharcados pela água da palavra. Nós temos a nossa prioridade trocada. Na semana passada eu fui ministrado por uma pessoa em que ela falou uma frase que eu tenho certeza, que assim como eu sei que essa palavra vai mudar a sua vida daqui para sempre, eu sei que isso mudou minha vida para sempre. Ele disse o seguinte:
nós supervalorizamos oportunidades e subestimamos relacionamentos. Como assim? Nós supervalorizamos oportunidades e isso dá para ver na nossa própria oração. Onde que a gente começa a orar? Senhor, abra uma porta. Mas nós subestimamos os relacionamentos quando a gente vê que em uma porta aberta, a gente passa por cima de qualquer relacionamento para a gente aproveitar a oportunidade. A gente supervaloriza a oportunidade e fala, um cavalo passou selado na minha frente, eu precisava montar nele. Mas quando montar nesse cavalo, às vezes faz você passar em cima de outro, porque você supervaloriza a oportunidade, mas você subestima o relacionamento. Chega uma promoção, 50% para ir para Arraial da Ajuda, vai ficar 10 mil reais só, era 20 mil reais. E aí você vira a sua vida para ir para Arraial da Ajuda por 10 mil reais. Mas aquela pessoa que esteve do seu lado durante muito tempo, na noite de aniversário dela, você não quer gastar 100 reais para ir no aniversário dela, comemorar com ela e levar uma lembrancinha. Supervaloriza a oportunidade, a porta aberta, e subestima o relacionamento. Mas às vezes relacionamentos não tem uma porta aberta, tem a chave de muitas portas. O nosso objetivo não é que a gente ganhe apenas e entre em muitas portas, mas o ponto é, Deus é relacional. É muito mais importante gente do que coisa. Repete comigo, é muito mais importante gente do que coisa. Gente importa muito mais. Ser grato pelas coisas que a traça corrói. Glória a Deus por isso. Mas tem coisa que a traça não corrói. Tem coisa que é gente, é vida. E a gente está passando por cima de todo mundo em nome da porta aberta. Não faz sentido supervalorizar oportunidade e subestimar o relacionamento. Talvez nossa oração precisasse ser, Senhor, me coloque nas rodas certas, me apresente às pessoas certas, tire da minha vida para aquelas pessoas que não contribuem para que eu me pareça mais com o Senhor. Ah, Deus, me dê a conexão divina. Senhor, eu preciso do Senhor nos seus negócios. Talvez a oração pudesse mudar. Ao invés de você pedir para o Senhor te abrir a porta certa, você podia orar para você conhecer a pessoa certa. O segundo ponto, a gratidão é uma forma de adoração. O versículo 16, parte A vai dizer, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Quem aqui fez como adorar o rei, o fundamento da adoração? Levanta a mão para eu te ver. Adoração é música. Vou fazer de novo o curso, gente. Adoração é música. Adoração pode ter música. Adoração não é música. Você pode cantar as 5 músicas e não ter adorado ao Senhor. Se a gente vai ver a primeira vez que aparece a palavra adoração, quando diz que alguém adorou na Bíblia, sabe quando é? Quando Abraão sobe com seu filho para sacrificar. Abraão adorou a Deus. Sabe o que é adoração? É sacrifício. Na maioria das vezes, a palavra adoração é a palavra proskunel. Sabe o que significa a palavra proskunel? Prostrar-se no chão, com o rosto no pó. A gente pode passar aqui as 24 horas cantando no 24 horas de adoração e não adorar o Senhor. Adoração não é cantar. Apesar de que louvor pode ser cantar. Se você quiser saber mais, faz o Fundamentos da Adoração. Mas adoração é prostrar-se. Adoração é quando meu coração se dobra. Eu posso passar aqui domingo após domingo cantando e cantando, mas o meu coração não se prostra diante do Senhor. Olha o que o texto vai falar sobre os leprosos.
e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. O que eles fizeram? Adoraram. A gratidão é a primeira porta da adoração. Agradecer é uma chave que abre essa porta, pastor. Voltando aqui no Fundamentos da Adoração, nesse curso, quem já fez sabe que a gente escolhe o nosso repertório baseado num modelo em que todas as primeiras músicas que vocês virem tocando nos nossos tempos de culto, elas são de gratidão a Jesus. Todas as primeiras músicas são de gratidão a Jesus, mesmo que elas não tenham a palavra obrigado, agradeço ou gratiluz. Você pode observar que ela é uma gratidão a Jesus, porque gratidão é o primeiro passo para adoração. Se você for em Salmo, capítulo 100, versículo 4, não vai estar projetado aí, diz: entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com hinos de louvor, deem-lhes graças e bendigam o seu nome. Esse salmo está falando justamente do tabernáculo de Moisés. Essas portas, entrem pelas portas com ações de graça, está falando do portão do tabernáculo. Após o portão nós temos o átrio, depois do átrio nós temos o santo lugar e depois nós temos o santo dos santos. Mas qual que é a forma em que eu passo pela primeira porta, e o tabernáculo era o lugar da presença de Deus? Então, qual que é o primeiro passo que eu dou na hora que eu entro no lugar da presença de Deus? Ação de graças. Ação de graças. Não tem jeito, a gente não consegue ter um coração prostrado se a gente não reconhece o que o Senhor fez por nós. Se a gente tem um coração ingrato, talvez você não saiba que a gente tem uma lógica e uma ordem de repertório, talvez você nunca pensou nisso, mas o que a gente está fazendo? Ajudando a igreja a entender que para que nós acessemos a presença do Senhor existe uma lógica, existe um padrão, não tem jeito a gente fazer tudo isso apenas com petição, com pedidos. Nós precisamos entrar prostrados com ação de graças, com o coração grato ao que Ele fez. O primeiro ponto é: valorize o que tem valor real. O segundo é: a gratidão é uma forma de adoração. Mas o terceiro ponto é: aprenda a ver com olhos de gratidão. Aprenda a enxergar as coisas da perspectiva da gratidão. Sabe, desenvolver gratidão é possível. É por isso que o meu filho de 5 anos tem sido instruído dia após dia sobre ser grato. Quando ele reclama, nós precisamos trazer para ele um ensinamento sobre a gratidão. Por quê? Porque nós precisamos aprender a olhar as coisas da ótica da gratidão. No versículo 16, vai dizer: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Mas agora o foco na outra palavra: agradecendo-lhe. Pode voltar, agradecendo-lhe. Ele não simplesmente prostrou, mas ele prostrou porque ele reconhecia o que tinha acontecido. Nós precisamos reconhecer, gente, o que Jesus fez por mim. Olha para trás, de onde Deus te tirou. Não para trás literalmente. Olha para trás da sua história, de onde Deus te tirou. Onde era para você estar. Acho muito interessante, a minha mãe, ela conta que o avô dela era dono de alambique e que ela tem lembranças dela com 4 anos, 5 anos de idade, muito pequenininha, no alambique, e o avô dela dando as doses de cachaça para ela. E hoje na família da minha mãe, quem esteve aqui no Renovo, naquela palavra da minha mãe, você viu ela falando, existem lá nesses parentes inúmeros que morreram de acidente de carro por álcool. Números. Cirrose. E a minha mãe fala assim com a gente: eu sei de onde Deus me tirou. O que é isso? Olhar para as coisas com a perspectiva da gratidão. De onde Deus te tirou, meu irmão? Você sabe. Se você for em alguma igreja americana, ou se você já foi, você sabe que lá tem uma expressão que ela é muito comum. O pregador, ele fala assim: God is good all the time.
All the time, God is good. Já viram isso em alguma cena? God is good. All the time. All the time, God is good. O que é isso? Lembrando que Deus é bom. Uma expressão. Gente, gratidão. Eu não posso dar aula de fundamentos da adoração aqui agora. Mas gratidão não tem jeito de ser só por dentro. Ela é por dentro, mas ela expressa por fora. Adoração não tem jeito de ser só por dentro. Adoração é por dentro, mas expressa por fora. Um coração que adora expressa em louvor. Um coração que é grato por dentro, ele expressa dizendo. Sabe por quê? Porque às vezes você pode pensar assim, não, PV, mas é porque na hora que eu vi, eu já pensei na reclamação. Tudo bem, você não consegue de fato controlar aquilo que você pensa. Mas sabe aonde a reclamação se concretiza, Paola? Quando eu expresso. Então, assim como não existe reclamação não verbal, também não existe a gratidão não verbal. Não, eu sou grato pelo meu marido, mas você não faz nada por ele. Eu sou grato pela minha esposa, você não faz absolutamente nada por ela. Não, sou grato por dentro. Não existe grato por dentro, gente. Não existe. Meu pai também conta uma história de uma pessoa que ele falava, meu irmão, bate palma, levanta a mão, expressa. Ele, eu bato palma por dentro. Que isso? Bate palma por dentro, gente. Eu já falei, Jesus morreu nu numa cruz por mim e por você. Você bate palma por dentro? Não, é personalidade, não é não. Personalidade não, gente. É falta de entender o que Jesus fez por nós e de ter coragem de expressar. Nós precisamos treinar o nosso coração. Nós precisamos declarar gratidão. Se tem alguém aí perto de você que você tem relacionamento agora, alguém que seja seu relacionamento, agradece ela por algo. Agradece ela por alguma coisa. O que você quiser agradecer. Não pede nada não, agradece. Agradecer exige intencionalidade. Exige eu sair da minha posição. Eu dizer. Eu honrar. Eu expressar. Sabe por quê, meu irmão? Porque murmurar é uma oração de intercessão para o diabo. Agradecer e murmurar é adoração. Só que um é para o diabo, o outro é para Deus. Quando eu agradeço, eu estou adorando a Deus. Mas quando eu murmuro, eu estou adorando ao diabo. Por quê? Não é uma frase de efeito, não. Porque quando eu murmuro, eu estou dizendo, Deus não é bom. Eu sabia o que tinha que ser feito na minha vida. Deus não sabe de nada. Você está entendendo? Murmuração é uma oração de intercessão ao diabo. Eu dizendo, diabo, você está sendo adorado nesse lugar. Porque Deus não sabe de nada. Você que devia se assentar no trono. A gente começa amanhã os nossos 21 dias de gratidão. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, quem agradece não reclama. Queria pedir por favor para a equipe entrar com a distribuição. Você vai ganhar um presente agora. Você vai ganhar um presente para te lembrar sobre a gratidão. Você vai ganhar um presente para te lembrar que gratidão é expressão, que gratidão é importante, que gratidão é a chave da adoração, que gratidão é a chave do coração de Deus. A equipe pode vir entrando para a gente não demorar? Geu, pode ajudar a distribuir, por favor, para a gente fazer mais rápido? Jonathan, Elaine, pode ajudar a distribuir, por favor, para a gente fazer mais rápido?
vai passando para o lado, no final, se sobrar, você pode levantar a mão que o pessoal pega com você. Pode abrir todo mundo, abre sua pulseira. O que está escrito aí nela, gente? Quem agradece não reclama. Se toda vez que você for reclamar, você abrir a boca para agradecer, o que vai acontecer? Você não vai reclamar. Quem agradece não reclama. Quem agradece não reclama. Só que você que colocou sua pulseira no braço esquerdo, você vai tirar e vai colocar no braço direito. Todo mundo vai colocar a pulseira no braço direito. Alguém não recebeu a pulseira ainda? Todo mundo vai colocar a pulseira no braço direito. E agora eu quero então te falar o que nós estamos fazendo com isso aqui. A partir de amanhã a gente entra nos 21 dias de devocionais de gratidão. Quem agradece não reclama. Você vai fazer isso com a sua família, você vai ter um tempo de oração, você também vai ter um tempo de jejum. Só queria explicar novamente o que é jejum. Jejum, por algum motivo, tomou uma distorção e as pessoas fazem jejum de Netflix, jejum de celular. Isso pode ser propósito, mas não é jejum. Na palavra, jejum é só alimentar. Não existe jejum que não seja alimentar. Apesar de você pode fazer propósito se você quiser, mas nesse tempo nós estamos te convidando a fazer um jejum, mesmo que você some com um propósito. Então você decide, eu quero tirar um tipo de alimento, eu quero tirar uma refeição, eu quero tirar algumas refeições, eu quero me restringir a alguma alimentação. Por que a gente jejua? Para mudar Deus? Não, para mudar o nosso coração diante de Deus. O Senhor já tem para você um plano perfeito para a sua vida, mas às vezes nós estamos intoxicados com as nossas reclamações, nós estamos intoxicados com uma forma de enxergar distorcida por causa da falta de gratidão, e isso nos faz que às vezes a gente caminhe por uma direção que não é a direção certa, a gente está vivendo atrás de oportunidade, atrás de um cavalo selado, quando na verdade Deus está querendo nos apresentar relacionamentos. Então o jejum, ele enfraquece a nossa carne, para que a gente se alinhe com aquilo que o Senhor tem para nós, para que a gente ouça o Senhor, a gente enxergue o Senhor. Amém? Faz sentido? Talvez você não foi ensinado assim, mas eu te garanto que é assim que a Bíblia ensina. Não tem outro caminho. Talvez você foi ensinado a fazer trocas com Deus para que você tenha um carro novo, você jejua. Isso não tem a ver com a palavra. Mesmo que no tempo de jejum, o Senhor pode te dar um carro novo. Problema nenhum isso. Mas isso não é o motivo do jejum. Mas eu queria te lembrar que você está com a sua pulseira no braço direito. E todas as vezes que você reclamar, você vai passar a pulseira para o braço esquerdo. Bati meu carro e falei, meu Deus do céu, Deus não está me vendo. O que esse homem arrumou? Passa para o braço esquerdo. Mas aí você fala assim, não, deixa eu agradecer rapidinho. Obrigado, Deus, bati meu carro. Não, você vai passar para o lado do braço esquerdo. E você só vai voltar para o braço direito na hora que você agradecer novamente, numa segunda situação. Por que é importante a gente passar para o esquerdo? Para a gente lembrar de aprender a agradecer. Senão a gente reclamou aqui, finge que agradeceu só para não trocar pulseira de braço, que está com preguiça. E a gente, na verdade, não vai cumprir esse propósito de, nesses 21 dias, exercitar o nosso coração a agradecer. Vocês estão com a gente nessa? Amém. Faz sentido? Amém. Vocês acham que vai ajudar? Quem agradece não reclama, meu irmão. As portas do céu vão se abrir sobre a sua casa. As portas do céu vão se abrir sobre a sua casa. Eu tenho certeza, sabe por quê? Porque um coração grato é um coração que adora. Um coração que adora é um coração em que reconhece que Jesus está sentado num trono, estabelecido num trono. E quando Jesus está estabelecido num trono, sabe o que acontece? Céus abertos sobre sua casa.
Você vai conhecer as pessoas que você precisa conhecer nesse tempo. Você vai ter coragem de deixar aqueles relacionamentos que você não devia se envolver. Você vai se apresentar às pessoas novas. Você vai viver a melhor fase do seu casamento. Você vai viver a melhor fase da sua vida. Meu irmão, eu tenho certeza que esse tempo é um tempo de Deus para nós. Eu tenho certeza que isso é a gente se alinhando com um propósito que o Senhor tem para a gente nesse tempo. Sabe? E se eu não tiver motivo nenhum para agradecer? Será que nós temos essa condição de não ter motivo nenhum para agradecer? Será que o Senhor não nos dá muito mais que a gente merece? Será que o Senhor já nos abençoa, não nos abençoa muito mais que nós merecíamos, meu irmão? Nós temos motivo para agradecer quando você estiver andando e você estiver vendo que nada mudou. Sabe o que você vai fazer? Agradecer. Sabe, às vezes você chegou aqui num domingo e você falou: Senhor me curou das minhas emoções que estão adoecidas. O Senhor me curou, e você vai para casa grato, mas amanhã você acorda e você andou uns passinhos para trás, e aí você fala: Deus não me curou nada, foi só emoção. Não, meu irmão, na hora que você acordar nessa condição, você fala: Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu ande como um curado. Eu te agradeço porque o Senhor me curou. Eu te agradeço porque o Senhor já me restaurou. Quando você pegar o diagnóstico é o mesmo diagnóstico médico. Sabe o que você vai fazer? Agradecer. Senhor, eu creio que o Senhor já levou sobre si todas as enfermidades. Quando os seus negócios estiverem muito mais lentos do que o que você precisa, você vai olhar e vai dizer ao Senhor: Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que isso aqui já prosperou, porque eu sei que o Senhor é um Deus generoso. Mesmo quando você olha e fala assim: está faltando, não vai dar, meu irmão, ao invés de reclamar, vamos mudar o nosso coração. Eu tenho certeza que o Senhor já abriu o céu sobre a nossa família. Tenho certeza, eu não tenho dúvida. Mas nós vamos andar posicionados com o coração de quem adora. Nunca pare de orar, meu irmão. Nunca pare de agradecer. Se você puder ficar de pé. Se você tiver condição de levantar suas mãos, se isso não for incômodo para você, levante suas mãos. Levanta lá no alto, sem restrição. E agora, nesse momento, você não vai fazer nenhum pedido. Você vai fazer só agradecimentos ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Enche o céu desse ambiente aqui de gratidão. Ora alto, ora para que você consiga ouvir. Agradeça: Senhor, obrigado pela minha casa, pela minha família. Não pare de agradecer, não canse rápido.